Muito bem, meus irmãos, nós vamos então retomar a nossa caminhada pelas páginas da Bíblia. E o livro escolhido nesses dias tem sido a primeira epístola de Pedro. Já há algum tempo nós estamos pregando uma série de sermões na primeira epístola de Pedro. Hoje já será o 23º sermão nessa epístola. Estamos quase terminando a epístola, né? Chegamos hoje ao penúltimo capítulo, capítulo 4. Capítulo 4. Nós vamos ler hoje apenas os 6 primeiros versículos. Abra aí a sua Bíblia, 1 de Pedro 4, versos de 1 a 6. Sempre lembrando que eu estou usando uma versão da Bíblia ligeiramente diferente da sua. Estou usando a Nova Almeida atualizada. E na grande maioria aqui na nossa igreja, as pessoas usam a Almeida Revista e Atualizada, não é? Mas são diferenças bem pequenas. Eu leio, você acompanha silenciosamente, 1 de Pedro 4, de 1 a 6. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Eles que terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. Permaneça com a sua Bíblia aberta, para acompanhar aí, olhando na sua Bíblia, enquanto nós nos esforçamos aqui para ajudar você a entender o sentido daquilo que nós acabamos de ler. Mas, como eu sempre digo, o nosso esforço será em vão se o Espírito Santo não nos abençoar, não nos iluminar. Então, vamos pedir ao Espírito Santo para abrir o nosso entendimento e jogar luz no nosso coração. Senhor, nós clamamos por ajuda agora, no sentido de receber de Ti, por meio da obra do Espírito Santo, a iluminação de que precisamos para ter boa compreensão do sentido daquilo que lemos. Senhor, nós não poderemos compreender de maneira plena, profunda, espiritual, o sentido destas palavras, se o Senhor mesmo não nos ensinar. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos ensine agora qual é o sentido dessas coisas que lemos. E que, ao obtermos boa compreensão daquilo que lemos, essa compreensão nos leve a uma vida mais santa, mais reta na Tua presença. Ajuda-nos, portanto, Senhor, por amor do Teu nome, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Por acaso você anda armado? Não? Você não anda armado? O apóstolo Pedro, nesta passagem que nós lemos, ele diz que você deveria andar armado. É claro,
Pedro não está falando de arma de fogo. Pedro não está falando de arma branca. Pedro está falando de armas espirituais. Veja aí no verso 1 como é que Pedro diz que você deveria andar armado. Na minha versão ele diz assim: estejam também vocês armados. Na versão de vocês está assim: armai-vos também vós. É isso mesmo. Pedro está usando aí um termo militar. É o mesmo termo que Paulo usa para falar da armadura de Deus em Efésios. Armai-vos. Armai-vos. Mas por que é que você deveria se armar? O verso 2 responde: para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Então, você deve se armar para viver vida santa. Armados para a santidade. Esse é o tema do sermão de hoje. Armados para a santidade. Mas de que arma você precisa para viver vida santa? O verso 1 diz que você deve se armar do mesmo pensamento de Cristo que sofreu na carne. Preste bem atenção. Carne aqui significa o tempo em que Cristo esteve encarnado entre nós. Paulo usa o termo carne em outro sentido. Quando Paulo fala de carne, ele está falando da natureza humana corrompida pelo pecado. Não é nesse sentido que Pedro usa o termo carne. Carne aqui significa o tempo da encarnação de Cristo entre nós. Durante o seu tempo de vida aqui na terra, Jesus Cristo demonstrou uma disposição para o sofrimento. Durante o tempo em que esteve entre nós, Jesus teve que fazer uma escolha entre obedecer ao Pai e arcar com as consequências, ou desobedecer para fugir das consequências. Para obedecer ao Pai e cumprir a sua missão, Jesus teve que deliberadamente abraçar o sofrimento. Para cumprir a sua missão, obedecer o Pai, Jesus teria que ter uma disposição para sofrer. E Jesus escolheu o caminho mais difícil para ele. Ele abraçou voluntariamente, deliberadamente o caminho do sofrimento. Ele poderia ter dito, eu não vou passar por isso. Estou fora. Ele teria, inclusive, o apoio de seus amigos. Porque quando ele disse para eles que em Jerusalém ele sofreria muitas coisas, Pedro quis impedi-lo de ir para Jerusalém, a fim de evitar o sofrimento. Mas de maneira resoluta, de maneira decidida, Jesus marchou para Jerusalém, mesmo sabendo que o esperava era humilhação, zombaria, sofrimento e morte. Irmãos, lembrem-se de que Jesus é Deus. E como Deus, ele poderia simplesmente fulminar os seus opositores.
Ele poderia fulminá-los com um simples olhar. E ninguém ficaria sabendo que foi Jesus quem os fulminou. Mas Jesus não fez isso. Ele escolheu sofrer. Ele disse: ninguém tira a minha vida. Eu espontaneamente a dou. O autor de Hebreus diz que, embora ele fosse filho de Deus, portanto divino, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então Jesus abraçou o sofrimento de maneira resoluta. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Agora Pedro está dizendo a nós: para viverem uma vida santa, vocês devem se armar do mesmo pensamento de Cristo. Vocês precisam ter a mesma atitude, a mesma disposição para sofrer. Vocês já sabem que os primeiros leitores dessa carta estavam sofrendo zombaria, estavam sofrendo hostilidades por causa da sua fé. É por isso que Pedro diz a eles: para que vocês continuem a viver a vida santa, vocês devem se armar da mesma disposição de Jesus para o sofrimento. Irmãos, em muitos sentidos, a sua vida piora quando você toma posição ao lado de Cristo. Em muitos sentidos, ela piora. O jeito de Jesus não é muito bem aceito pela mentalidade que governa a vida neste mundo. Se você não quer ser zombado, se você não quer ser rejeitado, se você não quer ser hostilizado, é melhor não seguir a Cristo. Siga o curso desse mundo. Porque se você seguir o curso desse mundo, você vai ser um cara legal. Você vai ser aceito. Não vai ser cancelado. Então, para seguir a Cristo, você precisa ter uma disposição para arcar com as críticas. Uma disposição para arcar com as zombarias. Uma disposição para arcar com as hostilidades, os cancelamentos de amigos e parentes incrédulos. Não foi sem razão que Jesus disse: quem quiser vir após mim, precisa negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz. Então, para viver vida santa, você precisa se armar. Primeiro, se armar com essa mesma atitude de Jesus. Uma disposição resoluta para sofrer as consequências. Veja aí no verso 4 do nosso texto. Pedro diz que o caminho da obediência pode fazer de você uma pessoa estranha para muita gente. É isso que ele está dizendo no verso 4. Ele diz: por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Irmão, não se engane. O caminho da obediência pode causar problemas para você. Portanto, se você deseja viver vida santa, você precisa se armar do mesmo pensamento de Jesus. Jesus escolheu o caminho mais difícil, caminho da obediência, mesmo sabendo das consequências dolorosas. Então, em primeiro lugar, se arme. Se arme desta atitude, da mesma atitude, do mesmo pensamento de Jesus. Em segundo lugar, Pedro nos ensina aqui que nós devemos também nos armar com uma correta expectativa da vida cristã.
Irmãos, muitas pessoas entram na vida cristã com expectativas erradas, com expectativas irreais. Tem muita gente que entra na vida cristã achando que ao se tornar cristão as coisas serão mais fáceis. Entram na vida cristã achando que o que vão encontrar na carreira do discipulado cristão é saúde boa, prosperidade financeira, família perfeita, relacionamentos harmônicos. Essa expectativa é irreal. Aqui Pedro deixa claro que os sofrimentos devem ser esperados na vida cristã. Veja o que ele diz no final do verso 1. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado. É uma frase um pouco truncada. Como é que nós podemos entender essa afirmação de Pedro? Aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado. Em primeiro lugar, você precisa entender aquilo que eu já disse ainda há pouco. Pedro não usa o termo carne aí no mesmo sentido que Paulo. Quando Paulo fala da carne, ele está se referindo à natureza humana corrompida pelo pecado. Mas não é esse o sentido aqui. Pedro usa o termo no sentido diferente. Carne, em Pedro, é usada para se referir ao tempo da vida terrena. A vida antes da morte. É o nosso tempo aqui nessa terra. E notem também que Pedro conjuga aí o sofrimento com a ruptura com o pecado. Ruptura com o pecado e sofrimento, nessa frase de Pedro, são dois lados de uma mesma moeda. Então, o que Pedro está dizendo é que durante a sua vida na carne, isso é, neste mundo, sua vida terrena, o cristão é chamado a romper com o pecado. E essa ruptura com o pecado vai ser sofrida, vai lhe causar problemas. Que a vida cristã significa ruptura com o pecado, fica claro aí no verso 3. Olha o verso 3, Pedro diz, porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Então notem aí, basta, é isso que Pedro está dizendo, basta. Não importa quanto tempo você viveu neste mundo sem Cristo, mas agora você é cristão, então basta. Já deu. Agora que você é cristão, é hora de romper com o pecado. E ele diz, aquele que sofreu na carne, rompeu com o pecado. Romper com o pecado na carne, isto é, nesta vida, implica sofrimento. A vida cristã, irmãos, é ruptura com o pecado. E, portanto, sofrimento deve ser esperado. Aquele que sofreu na carne, rompeu com o pecado. Aquele que rompeu com o pecado, sofreu na carne. Obviamente, esse romper com o pecado não significa perfeição nesta vida. Ninguém será perfeito neste lado da eternidade. Esse romper com o pecado significa que para o cristão o pecado se tornou inimigo de fato, se tornou algo a ser combatido, não apenas no mundo, mas inclusive no meu próprio coração. Cristo não veio para salvar você somente da condenação do pecado. Cristo não veio para salvar você apenas do castigo do pecado. Ele veio para salvar você não apenas das consequências do pecado. Ele veio para salvar você do pecado.
Não foi isso que o anjo disse a José, quando anunciou que a gravidez de Maria nasceria um menino, por obra do Espírito Santo? O nome dele seria Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos pecados dele. Então a vida cristã não significa apenas que você vai para o céu quando morrer. Significa romper com o pecado na carne, isto é, nesta vida. Enquanto você está peregrinando nesta vida. Romper com o pecado já nesta vida. Irmãos, a vida cristã não é vida de resort. A vida cristã é vida de luta. A vida cristã é vida de batalha. Pense um pouco nas metáforas que a Bíblia usa para falar da vida cristã. Todas as metáforas que a Bíblia usa sugerem esforço. A Bíblia usa a metáfora do atleta. O cristão é um atleta, ora em competição, ora se preparando para, e Paulo diz, como um atleta, eu esmurro o meu corpo para que eu não seja envergonhado. O escritor de Hebreus diz que você deve correr a carreira cristã se desvencilhando de todo o peso que possa atrapalhar você na carreira cristã. A ideia ali é a ideia de um corredor de maratona numa competição. Então, as metáforas sugerem que a vida cristã é vida de esforço. Às vezes é atleta, mas às vezes a metáfora é de um soldado. Seguir a Cristo é como entrar para um exército, é alistar-se no exército. Então, quando você lê a Bíblia, você não pode chegar à conclusão de que a experiência cristã é experiência de colônia de férias. É guerra, irmão. É batalha. E é por isso que você deve armar-se. Armar-se com o mesmo pensamento de Cristo e armar-se com uma expectativa correta da vida cristã. O chamado cristão não é um chamado para saúde boa e prosperidade financeira nessa vida. Não somos chamados para isso, nós somos chamados para romper com o pecado. Jesus sempre desencorajou uma expectativa irreal do discipulado cristão. Quando ele via candidato assim, ao discipulado, que ele percebia que não havia uma expectativa real, ele dizia, olha, você quer vir, vem. Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. As raposas têm os seus covis, os pássaros dos céus têm os seus ninhos, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Para vir após mim, precisa tomar a cruz. Avalia o preço do discipulado. Porque um rei, quando vai à guerra, dizia Jesus, ele primeiro calcula se ele tem poder bélico para vencer o seu inimigo e não ser envergonhado depois. Alguém que vai entrar numa empreitada de uma construção de uma torre, avalia primeiro se tem recurso suficiente para não ficar envergonhado e a obra parada por falta de recursos. Então, se você quer entrar no discipulado cristão, entre, mas venha com uma expectativa real. É guerra. É batalha. É claro que tem glória nos esperando, como diz Pedro. Mas antes da terra prometida tem 40 anos de deserto. Percebe? Então, o chamado cristão é um chamado para o sofrimento. Você, cristão, é seguidor de um homem que é chamado de servo sofredor. Nosso líder. É o nosso líder. É alguém que abraçou o sofrimento de maneira voluntária. Ele é o servo sofredor.
Então você deve se armar com uma expectativa correta do discipulado cristão, se você quer continuar vivendo de maneira santa e que agrada a Deus. Finalmente, para viver uma vida santa, segundo essa passagem, você precisa se armar também com o temor do Senhor. Isso está nos versos 5 e 6. No verso 5, Pedro diz que os zombadores dos crentes terão que prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. E depois de dizer no verso 5 que Deus é competente para julgar vivos e mortos, Pedro diz no verso 6, o verso seguinte, que foi para este fim o evangelho, foi para esse fim que o evangelho foi pregado também a mortos. Quem são esses mortos aos quais o evangelho foi pregado? Irmãos, o que Pedro está dizendo é que pessoas que ouviram o evangelho e se renderam a Cristo quando estavam na carne, isto é, quando estavam vivos deste mundo, mas agora, quando Pedro escreve, já tinham morrido. Então, estas são as pessoas. Não é que eles ouviram o evangelho depois que morreram. O evangelho foi pregado quando eles estavam vivos, mas agora, quando Pedro escreve, eles já estão mortos. Então, são pessoas que ouviram o evangelho e se renderam a Cristo quando estavam na carne, vivos. Mas Pedro diz que hoje, depois de mortos, eles vivem em espírito, mesmo estando mortos. Você percebe o contraste com o que Pedro diz no final do capítulo 3, texto que nós analisamos no último sermão, se não me engano. Lá Pedro diz que os contemporâneos de Noé, que ouviram o evangelho e rejeitaram o convite da graça, eram agora espíritos em prisão. Mas aqui Pedro está falando de pessoas que também estavam mortas quando ele escreveu a carta, mas que, diferentemente dos contemporâneos de Noé, aceitaram o convite da graça. Por isso Pedro diz que eles vivem em espírito. Não é isso que Jesus disse? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas qual é o ponto que Pedro deseja estabelecer aqui? Preste bem atenção. A fraseologia aqui é meio truncada, mas espero ajudar você a entender. Preste bem atenção. Pedro diz que essas pessoas ouviram o evangelho quando estavam vivas, aceitaram o convite da graça. Por isso agora eles vivem em espírito. Agora veja um detalhe no verso 6, um detalhe, sem o qual você não vai entender o ponto que Pedro quer estabelecer. No verso 6 ele diz também que estes que ouviram o evangelho e creram e agora vivem em espírito, foram julgados na carne segundo homens. Foram julgados na carne enquanto viviam nesse mundo. Foram julgados segundo homem, isto é, quando estavam na carne, no corpo, vivos ainda, eles foram julgados segundo o homem, foram zombados, foram criticados, foram hostilizados, foram incompreendidos, mas agora, depois de mortos, vivem em espírito, embora tenham sido julgados na carne segundo os homens. Então, no verso 6, Pedro está falando de pessoas crentes
que foram julgadas e reprovadas pelos homens enquanto viviam, mas agora eram espíritos, viviam em espíritos com Deus, porque foram julgadas e aprovadas por Deus. Por isso que eu estou dizendo a você que você deve se armar do temor do Senhor em vez de temer a homens. Você sabe que os destinatários dessa carta eram cristãos que estavam sendo zombados, criticados, hostilizados, e Pedro quer ajudá-los. Eles estavam sendo zombados, hostilizados por não aderirem aos costumes e valores do Império Romano. Os cristãos se abstinham de certas coisas que eram aceitáveis na sociedade da época. Bebedeiras, sexo fora do casamento, outras libertinagem. E isto incomodava os incrédulos que reagiam com zombaria e difamações. Por causa do estilo de vida deles, eles eram vistos assim como desmancha-prazeres, não é? Parece que é assim até hoje, né? Gente estranha esses crentes. Não gosta de carnaval, acha que sexo só deve ser desfrutado no contexto do casamento, acham que não é bom casar homem com homem, mulher com mulher, são preconceituosos. É melhor ficar longe desses crentes. Gente muito estranha. Não é assim que a banda toca até hoje? Então, o que Pedro está lembrando aqui? Que a opinião que importa não é a opinião dos homens a seu respeito. A opinião que conta é a opinião do Senhor. É o Senhor que é competente para julgar vivos e mortos. Portanto, você não deve temer o julgamento dos homens. Você deve temer a Deus. Não foi isso que Jesus disse? Pedro aprendeu isso com quem? Com Jesus. Jesus Cristo disse: você não deve temer aquele que pode matar o seu corpo, mas não pode matar a sua alma. Você deve temer aquele que pode lançar tanto o seu corpo quanto a sua alma no inferno. Em outras palavras, você tem que temer a Deus e não aos homens. O máximo que os homens podem fazer com você é matar você. O máximo. Então tema a Deus, que além de matar você, Deus pode lançar você eternamente no inferno. Então, o que Pedro está dizendo é isso: não tema os homens, arme-se do temor do Senhor. Se você deseja viver vida santa no restante da sua vida na carne, isto é, neste mundo. Você anda armado? Não, não anda? Pedro está dizendo, você deveria andar armado. Não estou mandando você comprar arma de fogo, não é isso. Não é arma branca. Pedro está dizendo, se você deseja viver o tempo que lhe resta na carne, neste mundo, no deserto da vida, segundo a vontade de Deus e não segundo os desejos pecaminosos do seu coração, você precisa armar-se. Primeiro, armar-se com a mesma disposição de Jesus para abraçar o sofrimento. Você deve se armar de uma correta expectativa da vida cristã. Vida cristã não é vida de resort, é luta, é batalha. É tempo de romper com o pecado. Você foi chamado para romper com o pecado. E você deve se armar com o temor do Senhor e não com o temor de homens. A opinião que conta, a opinião que importa é a opinião do Senhor.
ele sim é competente para julgar vivos e mortos. Então a opinião do Senhor é que conta. Que Deus nos ajude a nos armar. Ande armado, se você deseja viver segundo a vontade de Deus. Amém.